Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vim contar para vocês um pouco sobre as minhas gestações. Eu nunca havia contado para vocês aqui, né, sobre mais detalhes aí das minhas gestações. Quando eu comecei a gravar vídeos por aqui, eu já estava no final da minha terceira gestação. Meu primeiro vídeo foi de mala maternidade, então eu não cheguei a fazer vídeos de diário da gravidez, nem nada que eu contasse para vocês um pouco sobre como foi a minha gestação. Então, como eu já passei aí por 3 gestações, eu resolvi compilar todas elas em um único vídeo, contar para vocês diferenças aí das minhas 3 gestações. Eu espero muito que vocês gostem desse conteúdo. Se você gosta desse tipo de vídeo, aproveita e já deixa o seu like. Se você é novo aqui no canal, aproveita também e já se inscreve nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. Ativa o sininho de notificações para você receber todos os vídeos novos que eu postar aqui no canal. Então, vamos lá ao vídeo. Bom, a minha primeira gestação, eu estava com 20 anos, isso é até uma coisa que eu recebo aqui muitas perguntas no canal, né? A idade que eu estava ali nas minhas gestações. E na minha primeira gestação eu estava com apenas 20 aninhos. Então, eu não tinha muita maturidade, eu não tinha muita experiência de vida mesmo, o que faz sim com que as nossas gestações sejam um pouco diferentes, né? Pelo menos eu senti isso, né, de diferença das minhas gestações. As outras vocês vão ver que eu já tinha um pouco mais de idade, então a experiência muda um pouco, tá? Mesmo que seja primeira gestação, eu acho que a idade conta bastante. Então eu era mais novinha e foi uma gestação que eu não dei tanta atenção, sabe? Eu não tenho muitas fotos em relação à minha primeira gestação, eu não tenho quase nenhuma foto para falar a verdade. E isso é uma coisa que eu me arrependo bastante, né? Não ter feito um acompanhamento de fotos, né? Para ficar o registro e para hoje eu poder olhar para essas fotos e me lembrar daquele momento, que foi muito bacana, apesar de tudo. Foi um momento muito importante para mim, um momento divisor de águas assim na minha vida, porque a maternidade muda tudo, né? E a primeira gestação mudou muita coisa em mim. Enfim, então, na minha primeira gestação, eu tive um probleminha que, na verdade, os médicos não consideram um problema, mas eu tive hiperemese gravídica, que é quando a mulher ela tem excessos de vômito. Então, até os meus 4 meses de gravidez, eu me sentia bastante mal o tempo todo. Eu vomitava tudo que eu colocava para dentro, inclusive água. E daí, por conta desse excesso de vômitos, nos meus 6 primeiros meses de gravidez, ao invés de eu ganhar peso, eu perdia peso. E no final da minha gestação, tudo que eu engordei foram 6 quilinhos, que basicamente era do bebê e do líquido, tá? Quando eu fiz 6 meses de gestação, foi que eu comecei a curtir um pouco mais a minha gravidez, eu comecei a melhorar essa questão dos enjoos e do vômito. E eu comecei a curtir um pouco mais a gravidez, a barriga começou a sair. Eu basicamente só tive barriga mesmo nos 2 últimos meses de gestação, que foi no 7º e no último mês, porque até o 6º mês de gestação eu praticamente não tinha barriga. Eu era muito magrinha naquela época, eu fazia balé, eu já comentei com vocês aqui, né, que era a minha antiga profissão, eu fazia balé, eu era professora de dança. Então eu era bem magrinha e a minha barriga demorou bastante de sair, né? Demorou não saiu no tempo que ela tinha que sair. Mas saiu ali, eu já estava com mais de 6 meses de gestação, quando a minha barriga começou a apontar. Então eu curti muito pouco essa questão de fazer barrigão, de sentir o bebê mexendo, meu filho mexia bastante. Eu curti muito pouco essa fase em si da gravidez, porque eu tive essa questão da hiperemese gravídica, porque eu tive muita azia depois do 6º mês de gestação, muita azia mesmo. Eu evitava beber água, porque toda vez que eu bebia água, minha azia piorava. Então, antes eu não comia porque eu vomitava e depois eu não comia por causa da azia. Então, foi uma gestação assim, que eu me alimentei pouco, eu adquiri, obviamente, uma anemia ao longo da gestação, mesmo tomando ali o ferro, que toda mulher toma, independente das suas taxas. Enfim, então, ao longo da gestação, foi uma gestação que eu curti muito pouco. O meu filho, ele nasceu de um parto cesariana de emergência, né? Eu fui firme e forte na minha mente que eu teria o parto normal, eu queria o parto normal.
Eu planejei, inclusive, com o meu médico parto normal. Eu fiz o meu pré-natal todo no particular. Eu não tinha plano de saúde na época, mas eu fiz o meu pré-natal todo no particular. E o meu parto seria pelo SUS. Daí coincidiu do médico que me atendeu, né, que fez o meu pré-natal. Ele era também um médico do SUS. E ele me disse, olha, se no dia coincidir, se no dia que você entrar em trabalho de parto coincidir de eu estar no hospital, quem sabe dê certo de eu fazer o seu parto. E coincidiu, né? No dia que eu entrei em trabalho de parto, ele estava lá e foi ele quem fez o meu parto. Eu agradeço a Deus demais por isso, porque ele me ajudou muito, né? Esse médico, porque ele já tinha acompanhado toda a minha gestação, ele já sabia do meu histórico, enfim. Então, eu cheguei no trabalho, eu cheguei no hospital já com 6 centímetros, né? Eu já estava em trabalho de parto, já estava com 6 centímetros de dilatação. Porém, a minha dilatação ela não evoluiu, né? Eu fiquei muito mais horas do que isso ali esperando e passando por todo aquele processo que toda mãe que já teve filho, que já teve parto normal sabe. Eu cheguei até 8 centímetros de dilatação, o médico estourou a minha bolsa porque a minha bolsa não havia rompido. E quando ele estourou a minha bolsa, ele percebeu que havia o mecônio, que é quando o bebê faz o cocô ali ainda dentro da barriga. E ele tentou fazer na época algumas manobras, que eu não me recordo o nome das manobras. O meu filho, o bebê estava muito alto, não estava baixo. Enfim, foram várias questões que fizeram o médico chegar à conclusão de que eu deveria, né, ir ali para a sala de cirurgia e fazer a cesariana. Mas o que ele bateu mesmo o martelo foi quando ele foi quando o último cardiotoco, que é o examezinho que acompanha ali, né, os batimentos cardíacos do bebê, declarou que ele já estava em sofrimento fetal. Eu acredito que porque ele já estava ali na barriga sem o líquido amniótico e com a questão do mecônio, enfim. Fui para a sala de cirurgia super rápido, uma cirurgia de emergência mesmo, foi super rápido. Fiz a cirurgia, meu filho nasceu, graças a Deus, muito bem, muito saudável. Um menino grande para minha surpresa, né, pela pouca barriga que eu tinha feito e por tudo isso que eu tinha passado na gestação, como eu falei para vocês, essa questão da alimentação que foi muito ruim, enfim. Meu filho nasceu com quase 4 quilos, ele nasceu com 3 quilos, 985 gramas. Eu até olhei na caderneta dele para poder dizer certinho aqui para vocês. E ele nasceu com 51 centímetros, que também é uma média aí que os médicos consideram grande, porque a média normal é de 48 a 49 centímetros. Ele nasceu com 51. Então, graças a Deus, ele nasceu bem, ele nasceu saudável e a minha recuperação da cesariana também foi ótima, né? O meu corte, ele foi colado e eu recebi só 2 pontos dos lados. Então, assim, foi super tranquila a minha recuperação e super ok. Depois que o Luan nasceu, uns 6 meses depois eu coloquei o DIU de cobre, né? Como método contraceptivo, eu escolhi o DIU de cobre. Depois, se vocês quiserem, eu posso fazer um outro vídeo falando para vocês aqui sobre a minha experiência com o DIU de cobre, que eu acho muito bacana também compartilhar. E aí eu fiquei 7 anos com esse DIU de cobre, até que eu e meu esposo, nós decidimos, planejamos ter ali a segunda gestação, termos o segundo filho, né? Então, a minha segunda gestação, ela foi completamente planejada. Eu estava com esse DIU de cobre que tinha ali uma validade de 10 anos e eu retirei com 7 anos. E eu me lembro perfeitamente que eu tirei no mês de julho, eu tirei no início do mês de julho, na época. E eu me lembro que no final do mês de julho, que é meu aniversário, dia 30 de julho, eu fiz uma viagem, né? Eu, meu esposo e meu filho fizemos uma viagem para São Paulo e foi super tranquila, não senti nada durante a viagem. Quando eu retornei, eu fiquei aguardando a minha menstruação descer, seria a minha primeira menstruação depois da retirada do DIU e isso não aconteceu. E eu fiz um teste de farmácia e tinha dado negativo. Eu disse, ora, deve descer. Eu não achava que eu ia engravidar tão rápido assim. E daí passou mais 15 dias, repeti o teste de farmácia e deu negativo novamente. Eu digo, mas tem alguma coisa estranha, minha menstruação não desce. E eu optei por fazer o beta-HCG. Fiz o beta-HCG e eu estava gravidíssima, né? E quando eu fiz a ultrassonografia, deu lá que a data de fecundação, né, foi 25 de julho. Então, significa que no mesmo mês que eu retirei o DIU, no mesmo mês eu engravidei. E quando eu viajei, eu já estava grávida. Enfim.
Então foi super rápido a minha segunda gestação. Foi uma gestação que eu curti demais, né? Como foi uma gravidez planejada, eu curti do iniciozinho ao fim. Quando eu descobri, eu estava bem no iniciozinho da gestação. Eu tinha umas 4 semanas só de gestação. E Esté nasceu de 38 semanas. Ela foi a mais rapidinha aí nos nascimentos. Eu não falei da minha primeira gestação, mas o Luan nasceu com 40 semanas e 2 dias. E Esté nasceu no dia que completava 38 semanas. Foi no dia que Esté nasceu. Como eu falei para vocês, foi uma gestação super tranquila. Eu não tive muitos enjoos. Eu tive um episódio ou outro de enjoo, assim, bem isolado, mas não cheguei a colocar para fora. E foi uma gestação toda tranquila, foi uma gestação que eu fazia diário mensal de fotos, enfim. Eu decidi que tudo que eu não havia feito na minha primeira gestação, eu faria na minha segunda gestação. Então, a gestação de Esté foi super tranquila e quando eu estava com 38 semanas, no dia que eu completei 38 semanas, a minha bolsa rompeu, estourou naturalmente. Só que quando a minha bolsa rompeu, o líquido, que ele deve sair incolor, né? Os médicos sempre explicam que deve sair incolor. Ele saiu verde, muito esverdeado. Era um líquido amniótico bem esverdeado mesmo. E eu automaticamente já fui para a maternidade junto com meu esposo. Chegando lá, a médica, pela coloração do líquido amniótico, já detectou o necômio também, né? Como na minha primeira gestação. E ela fez o exame de toque, eu estava apenas com 1 centímetro de dilatação. E ela disse, olha, Diana, eu não quero arriscar a gente ficar aguardando você ter a sua dilatação normal, ou até que a gente coloque a medicação na sua veia para poder incentivar mais a questão da dilatação. Eu não quero correr o risco de esperar todo esse tempo, porque a sua bolsa rompeu. Eu cheguei no hospital, já tinham 4 horas que a minha bolsa tinha rompido. Eu demorei um pouquinho de ir, né? Enfim. Ela disse, eu não quero esperar tanto tempo, não quero correr o risco, não quero colocar o seu bebê em risco, então vou levar você para uma cesariana. E eu fui mais uma vez para uma cesariana, a minha segunda cesárea. Nessa segunda cesárea, o meu corte, ele não foi colado, ele foi todo costurado. O que eu achei que a recuperação foi um pouco diferente, foi um pouco mais dolorida, mas mesmo assim não foi nada que me fizesse sofrer demais, né? Mas foi um pouco mais delicado pelo fato do corte ter sido costurado. Eu senti essa diferença do corte todo costurado para o corte colado. Mas mesmo assim, eu considero que a minha recuperação foi super tranquila. Ali, 15 dias depois, eu retirei todos os pontos e tava tudo ok, né? Só dentro desses primeiros 15 dias mesmo de pós-parto que eu tinha um pouco mais de dificuldade de me levantar, de me sentar, de me locomover, justamente porque eu estava ali toda costurada. E com o ponto colado, você fica com mais mobilidade, você sente mais segurança, enfim. Não sei explicar se você também já passou por essas duas experiências do corte costurado e do corte colado. Deixa aqui nos comentários, que eu também tenho essa curiosidade de saber se foi diferente para as outras pessoas também. Mas enfim. Então, quando o Esther nasceu, foi isso. E daí, quando passou ali os 45 dias, né, de pós-parto, eu comecei a tomar uma medicação, um anticoncepcional em comprimido. Eu queria muito colocar o DIU novamente, mas na época de Esther, para colocar o DIU, eles tinham mudado o protocolo de colocar o DIU. Eu teria que ir para o centro cirúrgico. Na época eu também não tinha plano de saúde. Pelo SUS, era muito mais demorado e muito mais difícil o processo de conseguir colocar o DIU, e no particular custava um pouco mais salgado. E eu não tinha condições naquele momento de colocar o DIU no particular. Então, eu aderi, né? Eu segui os conselhos da médica que me acompanhou no pós-parto de eu usar um comprimido anticoncepcional, que era um comprimido mais fraquinho por conta da amamentação, né? Porque eu amamentei, graças a Deus, os meus 3 filhos aí até muito tempo. Enfim, então por conta da amamentação eu usei esse anticoncepcional que tem uma dosagem hormonal um pouco mais fraca. Eu não vou colocar o nome aqui pra vocês, tá, gente? Porque essa questão do anticoncepcional, ela é muito relativo, é muito de mulher para mulher e também precisa muito da questão da indicação médica. Então eu não vou colocar o nome aqui para vocês não ficarem no pânico de, ai meu Deus, eu uso essa medicação, será que eu vou engravidar também? Porque cada caso é um caso.
mas eu estava usando esse anticoncepcional em comprimido e quando Esté estava com 8 meses, eu estava grávida novamente, que foi a gestação de Sara, que consequentemente foi uma surpresa, porém, como eu sempre costumo dizer, todas as minhas gestações elas estavam em si planejadas, porque eu e meu esposo, nós sempre planejamos, sempre pretendemos ter 4 filhos. Hoje a gente quer só os 3 mesmo, tá, gente? A gente não tem planejamento pro quarto, não. Mas nós sempre quisemos ter vários filhos, então por mais que não tenham acontecido ali uma ou outra gestação no tempo que a gente determinava correto, mas enfim, nós somos muito felizes por todas as gestações que nós tivemos de verdade, independente desses probleminhas que tiveram aí durante as gestações. Bom, mas voltando ao depois da gestação de Esté, né? Então, quando Esté estava com 8 meses, eu engravidei Sara. E a gestação de Sara também foi uma gestação toda tranquila. Eu não tive enjoo, porém, quando eu estava com 8 meses de gestação, eu descobri não, né? Eu fiquei muito mal. Eu sentia muitas dores nas costas e foi um dia que eu tive muita febre, uma febre muito alta. Eu precisei ir para emergência, para maternidade. Chegando lá, descobriram que eu estava com infecção urinária dos rins, tá? Existem 2 tipos de infecção urinária e a minha estava nos rins. Então, eu precisei automaticamente ficar internada e esse talvez tenha sido o momento mais difícil da minha terceira gestação, porque Esté estava muito novinha e a gente tinha se planejado para, no dia que eu fosse para a maternidade, ter Sara, né? Mas a gente não tinha se planejado para alguma coisa que acontecesse antes disso, que foi o que aconteceu. Então, eu precisei ficar ali 14 dias internada no hospital, fazendo o tratamento dessa infecção urinária. Foi nesse período, inclusive, que Esté desmamou, né? E foi assim, como eu falei para vocês, um momento mais difícil. Graças a Deus, essa infecção urinária foi controlada e Sara não nasceu com nenhuma sequela em relação a essa infecção urinária, porque a infecção urinária na gestante ela pode afetar o bebê. Mas graças a Deus, né, assim que Sara nasceu, ela fez uma série de exames por conta de eu ter tido essa infecção urinária. Ela fez uma série de exames e deu tudo certinho e ela não teve nenhum respaldo aí dessa infecção urinária que eu tive. E a gestação de Sara também foi toda tranquila, não tenho muito que pontuar a respeito da gestação de Sara, não só mesmo essa questão da infecção urinária que eu tive. Enfim, gente, e aí depois que Sara nasceu, eu uso o anticoncepcional injetável, que foi o que a médica me aconselhou, né, ser mais seguro para mim. A injeção de 3 meses. Então, gente, eu acho que eu consegui resumir para vocês um pouco sobre como foram as minhas gestações. Se você ficou com alguma dúvida ou com alguma curiosidade, pode deixar a pergunta aqui nos comentários que eu sempre respondo todo mundo, tá? Me contem aqui também se vocês querem um vídeo aí que eu fale um pouco sobre a questão do DIU, que eu acho uma experiência também muito bacana de compartilhar, tá bom? Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu joinha, tá bom? Beijo no coração, tchau, tchau e até o próximo vídeo.